Se temos uma certeza durante a vida, essa certeza é que algum dia descartaremos o nosso corpo físico. Mas como ocorre o fenômeno da morte? Você sabe o que acontece com a consciência nos instantes após o término da vida no corpo biológico? Será que compreendemos esse fenômeno inevitável da existência humana nesta dimensão física que vivemos? Olá, seja muito bem-vindo à plataforma digital da ACIPEC, a Associação Internacional de Pesquisas e Estudos fundamentado na Conscienciologia, uma instituição universalista sem fins lucrativos, sediada em Jundiaí, São Paulo. Eu sou Newton Daltro, pesquisador da consciência multidimensional, voluntário da ACIPEC e aproximador da técnica energética grupal APROCIM. Caso você ainda não conheça a técnica energética planetária, eu lhe convido para conhecer um pouco. A APROCIM é um conjunto de atividades de assistência energética planetária grupal, onde você pode ser assistido energeticamente, mas principalmente pode contribuir na assistência aos seus entes familiares, às pessoas que já deixaram a vida física e ao nosso orbe planetário. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre a técnica energética grupal APROCIM, você pode acessar as diversas plataformas da ACIPEC na internet, acessando o nosso canal no YouTube, seguindo-nos no Instagram ou no Facebook. Você também pode acessar o site da ACIPEC, onde você encontrará diversas informações sobre a APROCIM e também sobre variados cursos que nós oferecemos na plataforma digital EAD. Fique à vontade, aqui está abaixo o site da ACIPEC, o nosso site, fique à vontade para acessar. Então, vamos ao nosso assunto principal de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do tema Panorama da Morte na perspectiva do cidadão multidimensional. Quem nunca se perguntou o que acontece após a morte? Será que compreendemos o fenômeno da morte biológica? Sabemos o que acontece, o que iremos vivenciar nos instantes seguintes à morte do corpo, o descarte do corpo físico? Em nossa conversa descontraída de hoje, vamos descobrir juntos um pouco mais sobre esse assunto que envolve a imortalidade da consciência no pós-morte do corpo físico, do corpo biológico. Mas, para isso, vamos começar entendendo o que é a consciência. Ou poderemos dizer, quem é a consciência? A consciência somos todos nós. A consciência também é conhecida como ego, self, é a essência do ser humano, a individualidade, ou ainda por outras linhas de conhecimento de tradições espiritualistas, como alma, espírito e variadas outras denominações. E a conscienciologia, a ciência proposta pelo médico e pesquisador Valdo Vieira, em 1981, se dedica justamente ao estudo da consciência em suas diversas matizes dimensionais, né? Pautada em algumas premissas que fundamentam
o paradigma conscienciológico. Nós vamos ver algumas dessas premissas durante ou mais adiante em nossa palestra. Mas um outro ponto importante a considerar, salientar para vocês, é que em nossas pesquisas e estudos conscienciológicos na ACIPEC, nós nos pautamos no princípio da descrença. Você não precisa acreditar em nada, nem mesmo que eu vou informar para você aqui. O importante é que você experimente, tenha as suas vivências, utilize o seu juízo crítico, faça as suas avaliações, tenha as suas experiências pessoais. Auto-experimente, auto-vivencie e tire as suas próprias conclusões. O fenômeno da morte, a sobrevivência da consciência no pós-morte, são alguns daqueles dilemas, daqueles grandes dilemas que permeiam a humanidade em todos os tempos. E ainda é um tema bastante desafiador para a nossa ciência tradicional, a nossa ciência moderna, que ainda não tem uma resposta clara para esses assuntos. Ainda não tem, mas terá. E para complicar um pouco mais, cada uma das mais de 4.200 crenças religiosas, linhas religiosas existentes no mundo todo, tem uma percepção diferente da imortalidade da consciência no pós-morte biológico. Embora a ciência tradicional ainda não tenha uma explicação, como eu disse, clara para o que acontece após o fenômeno da morte física, biológica, cientistas do mundo todo se dedicam a estudar o que acontece no instante da morte e no pós-morte. Porém, o foco está sempre no cérebro físico, que é o ramo de estudo da neurobiologia da morte. Já as diversas religiões há séculos se debruçam sobre esse assunto e trazem variadas explicações para o tema, algumas delas bastante distintas e peculiares. Se não, vejamos. Em uma das mais antigas civilizações da humanidade, a civilização egípcia, para cada egípcio que era enterrado, estaria um papiro com a escrita do Livro dos Mortos, onde constaria o destino daqueles que morreriam para a vida física, incluindo orientações quanto aos caminhos a seguir para se atingir o chamado Reino de Osíris, a divindade cultuada pelos egípcios que simbolizava o renascimento da alma para a sua imortalidade. Para a civilização egípcia, que adotava o politeísmo, o culto a várias divindades, no Livro dos Mortos poderia ser encontrado, além do destino daqueles que morriam, uma relação das adversidades com as quais a alma se depararia ao deixar o mundo físico e chegar a um mundo espiritual, além de vários outros recursos necessários para que pudesse triunfar sobre os obstáculos que apareceriam no pós-morte. Antes do surgimento das grandes religiões monoteístas na humanidade, algumas correntes místicas, como a Cabala, preconizavam que antes do nascimento, a pessoa se comprometeria a enfrentar algumas situações na vida física que poderiam lhe trazer dificuldades e tristezas. Essas experiências pessoais contribuiriam para o seu aperfeiçoamento, onde, logo após a morte, a alma faria uma revisão de tudo que viveu na Terra e se conseguiu cumprir o que foi acordado antes de nascer, segundo algumas dessas tradições filosófico-religiosas do início da chamada Era Cristã. Já no período das crenças monoteístas, o culto a uma única divindade,
as possibilidades do que aconteceria com a alma após a morte da carne passavam a envolver os conceitos de paraíso, de inferno ou ainda um lugar exclusivo para a depuração da alma. E a ida para um desses lugares dependeria das ações praticadas em vida, ou, para alguns desses credos religiosos, se daria pela fé que a pessoa abraçou em vida e não tanto pelos atos praticados em sua vida. Numa outra perspectiva, dentre os variados sistemas de crenças, a alma daqueles que partem da vida física permaneceria adormecida em sonos e sonhos profundos até a chegada do chamado juízo final. Ou ainda, para outras crenças, a alma permaneceria vagando entre o céu e a terra em dimensões desconhecidas, até que a alma, consciente de si mesma, seguisse para viver a eternidade. E uma outra perspectiva de corrente filosófico-religiosa preconiza que após o despertar da morte biológica, se daria uma frenética busca da alma para um novo corpo físico humano, permanecendo assim na espreita de pessoas vivas, em especial de mulheres grávidas, aguardando a oportunidade para voltar à vida física no primeiro suspiro de nascimento de um bebê. Enfim, são várias as correntes de discernimento religioso quanto aos momentos pós-morte, e não vamos aqui conseguir esgotar todas essas possibilidades de percepções. Mas o que poderíamos talvez considerar como um senso comum dentre as variadas culturas religiosas seria conceber o pós-morte como um estágio temporário da alma, um outro estado dimensional, diferente do físico, onde a consciência imortalizada passaria a ser tratada como uma alma em transição no além-túmulo. Cientificamente, estamos longe de atingir um consenso sobre esse assunto. Nenhuma dessas explicações quanto aos fenômenos do pós-morte são firmadas como verdade pela nossa ciência tradicional moderna. Todas essas perspectivas da imortalidade da alma somente são aceitas quando inseridas na crença adotada pelo cidadão tradicional como a sua verdade relativa da vida. Mas qual seria a visão da imortalidade da consciência no pós-morte, na perspectiva de um cidadão multidimensional? Os estudos da consciência, pautados no paradigma da ciência conscienciológica, nos ajudam a desvendar um pouco mais esses mistérios. Aliás, qual seria a diferença de um cidadão convencional e de um cidadão multidimensional? Veremos também isso mais adiante. Agora, para caminharmos um pouco mais a respeito desse tema, a visão da imortalidade da consciência na perspectiva de um cidadão multidimensional, precisamos conhecer ou rever, para aqueles que já conhecem, algumas premissas do paradigma consciencial. Afinal, são as bases que fundamentam o que vamos refletir juntos, aqui um pouco mais de profundidade, mas sem a pretensão de esgotar o tema nesse curto espaço do tempo dessa palestra. Tá bom? Sigamos. A Conscienciologia, ela admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência, né? VMC, também é conhecido. Esses veículos de manifestação da consciência, esses vários corpos, que compõem a holossomática, holo de todo, somática, todos os corpos. E esses veículos, eles teriam vibrações diferentes,
né, de acordo com a sua densidade ou sutilidade, e ocuparia lugares diferentes nas dimensões existenciais. Nós vamos ver o slide seguinte. E que seriam esses corpos? Seriam o soma, que é esse corpo, que é o corpo físico, né, que pode ver que está deitado na cama. Esse corpo ele seria o corpo mais denso, biológico, que seria o corpo que foi otimizado, né, o veículo de manifestação que foi otimizado para que a consciência possa se manifestar no plano físico, que é o plano que nós conhecemos. E esse corpo nós chamamos de soma, veículo de manifestação da consciência, que é o soma. E nós teríamos aí um segundo corpo, que é o energossoma, que é o corpo energético. Perceba que o corpo soma, o corpo biológico, ele está, à volta dele tem uma energia, ilustrando aí na figura uma energia. Então, isso aí seria o corpo energossoma, ou veículo de manifestação da consciência energossoma, né? Ele seria um corpo energético, né? É um corpo mais próximo do veículo físico, que nós chamamos também de corpo holochacral, né? E esse corpo energético ele seria constituído de bioenergias. Nós veremos no slide mais adiante, que é dentro do conceito também de bioenergética. Então, esse corpo energossoma seria constituído de bioenergias, e essas bioenergias do corpo energossomático, ele tem uma certa soltura, e essa soltura é justamente que permite que a pessoa, né, no seu corpo físico, ela interaja com o meio ambiente e com outras pessoas, de forma voluntária ou não, ela interage, e essa interação é justamente por conta desse corpo energético, ou desse veículo de manifestação da consciência, que é o energossoma, que é justamente essas bioenergias que estão energizando o corpo físico, né? Então, esse seria o segundo. O terceiro veículo de manifestação da consciência dentro da holossomática seria o psicossoma, que é esse corpo que está em pezinho aí na figura. O psicossoma seria um corpo mais sutil, né, da mesma forma e com as mesmas características do corpo físico, e nós chamamos também que o psicossoma é o corpo das emoções, né? Então, é onde a consciência se manifesta numa outra dimensão que não seja a dimensão física, né? Então, seria o corpo psicossoma. E a ligação entre o psicossoma e o soma, que é o corpo físico, seria esse feixezinho energético ligando os dois. Então, perceba que existe um feixe que nós chamamos de cordão de prata. Então, e o corpo físico ele estaria deitado, tem essa corpo energético à volta do energossoma, e perceba que o corpo psicossoma também tem um corpo energético à volta dele. Então, quando a consciência se desloca em psicossoma, deixando o corpo físico, acontece todo dia, quando nós descansamos, dormimos, né, vamos dormir, esse deslocamento, o energossoma, esse corpo energético, ele fica impregnando o corpo físico, mas fica impregnando também o corpo psicossoma. Então, o energossoma fica nos dois, energizando esses dois corpos, e essa ligação é o cordão de prata, né? E nós temos, por fim, o mental soma, que é o quarto veículo de manifestação da consciência. Perceba que nós temos ali o mental soma, que simboliza aquela nuvem à volta daquela bolinha amarela. A bolinha amarela seria, de forma ilustrativa, a própria consciência, e à volta dela o veículo de manifestação mental soma, o veículo de forma mental somática, manifesta de forma mental somática. Ou seja, o que seria isso? Onde a consciência se manifesta no campo das ideias, do pensamento. A ligação entre o mental soma e o psicossoma teria também um feixe energético que nós chamamos de cordão de ouro. Teria essa ligação quando a consciência deixa o psicossoma, deixa o corpo físico, o psicossoma, e ela sai somente em veículo de manifestação mental somático, ou seja, mental soma, mais sutil. Isso é mais raro, há poucos relatos sobre essa manifestação, mas ela existe. Isso faz parte da nossa vida, da nossa jornada diária da consciência. Multidimensionalidade seria um outro conceito conscienciológico, considerado também uma premissa dentro do paradigma consciencial, que seria onde a Conscienciologia admite a existência e estuda com mais profundidade as várias dimensões. Então, a dimensão intrafísica, que é a dimensão física que nós vivemos, né, no corpo físico, soma, e
as dimensões extrafísicas, de acordo com o nível, com as vibrações, teriam dimensões diferenciadas extrafísicas. Então, essas várias dimensões compõem a multidimensionalidade, onde a consciência, que somos nós, né, nesse veículo de manifestação física aqui, nos manifestamos, ou fisicamente, onde nós estamos, ou em alguma dimensão extrafísica, onde nós manifestamos o quê? Os nossos pensamentos, manifestamos as nossas energias, os nossos sentimentos, as nossas energias. É o que a gente chama de pensene. Um outro conceito também que compõe, um outro conceito conceitual que compõe uma premissa dentro do paradigma consciencial é a bioenergética. Né? Lembra que nós falamos na energossoma? Aqui a gente se detalha um pouco mais. O que seria a bioenergética? A conscienciologia ela aceita e estuda que existem várias formas de energias vitais, né? Que são resultantes da manifestação da consciência e também as energias imanentes. Então, essas bioenergias, essas formas de energias vitais, onde a consciência se manifesta de forma voluntária ou não, percebe que na imagenzinha uma pessoa, junto com a outra, estão se interagindo com o seu corpo energético, o seu energossoma, interagindo bioenergias entre elas, pode ser voluntário ou não, como eu disse. Né? Então, a Conscienciologia admite que existe essa interação no relacionamento interconsciencial, entre consciências. E o que seria essas bioenergias, a bioenergética? Seria a energia imanente. Dentro da Conscienciologia, nós entendemos que a energia imanente é aquela energia primária que permeia tudo, a fitoenergia, geoenergia e energia, que nós chamamos de energia imanente. Né? E a bioenergia seria composta da energia imanente, que todos nós absorvemos, junto com a nossa energia consciencial. Qual seria? O nosso pensamento, nossos pensamentos, sentimentos, que se transbordam ou se exteriorizam como energia. Né? Então, a bioenergia seria a energia imanente com as manifestações do nosso pensamento, do pensamento e da consciência. Então, é uma maneira de entender a bioenergética. Outro conceito interessante, importante para ter o entendimento, seriam os estados conscienciais de uma consciência. Um estado, por exemplo, um dos estados é um estado consciencial como consciência, ou seja, que estado é esse? Seria aonde a consciência, que somos nós, já perdemos o nosso corpo biológico, desativamos, dessomamos, né? Ou seja, houve a morte do corpo biológico, e a consciência, somente mediante a morte do corpo físico, ela só se manifesta na dimensão extrafísica, e não mais na dimensão intrafísica, digamos assim, que nós chamamos de estado consciencial extrafísico, né? Ou seja, é a consciência extrafísica, a consciência que já deixou o corpo físico. Um outro estado consciencial justamente o estado onde nós estamos, é o estado consciencial intrafísico, é a consciência, que nós chamamos de consciência intrafísica. A consciência ainda possui o corpo biológico, pois ainda não passou, né? Não dessomou, não descartou esse corpo, não desativou o corpo físico, e ela consegue atuar, como consegue atuar no intrafísico. Então, nós chamamos de um estado consciencial intrafísico ou consciência. E nós teremos um terceiro estado consciencial, dentro do conceitos conscienciológicos, que seria o estado consciencial projetado, da consciência projetada. É justamente quando a consciência se projeta para fora do corpo físico, se projeta de forma temporária, né? A gente chama de experiência fora do corpo, projeção astral, ou seja, vários nomes que existem, e essa projeção, essa consciência nesse estado de projeção, ela em caráter temporário, ela estaria utilizando dos veículos de manifestação fora do corpo do veículo físico, biológico. Né? Então, nós falamos, inclusive, que esse estado consciencial projetado é quando ocorre a descoincidência dos veículos de manifestação. Isso ocorre todo dia, quando nós vamos dormir, ocorre essa descoincidência dos veículos de manifestação, e a consciência, nós podemos sair em psicossoma, como nós vimos na imagem, podemos sair em mental soma, e sempre existe essa carga energética do energossoma, do corpo energético, porque nós possuímos esse corpo energético, essa carga energética de bioenergias, porque nós estamos ainda em consciência, estado de consciência consciente. Né? Então, essa seria um estado consciencial projetado. Um outro conceito que também compõe
a premissa, uma premissa que compõe o paradigma consciencial é o conceito de multiexistencialidade, ou série existencial, também chamamos de série X. Né? A conscienciologia ela reconhece, estuda, que a consciência tem uma série de vidas. Ela pode viver no intrafísico, e em alguns momentos ela volta a viver no extrafísico, de forma alternada e sucessiva. São as várias ressomas, ou que chamam de, também no paradigma espiritualista, reencarnação, e depois a consciência desencarna, dessoma, né? Então reencarna novamente. Então, isso nós conceituamos como multiexistencialidade, né? O conceito de multiexistencialidade, ou série existencial, série X. Isso aí faz parte da jornada evolutiva da consciência de todos nós. E justamente isso permite também, essa condição, permite que nós reencontremos, né, no extrafísico, pessoas que partiram, que foram, que deixaram o corpo físico antes de nós. Isso permite justamente esses reencontros. Né? Então, esse é o conceito de multiexistencialidade dentro dos conceitos conscienciológicos. E é interessante também nós aproveitarmos e conhecermos o conceito de dessoma. Nós falamos aí, né, durante o slide anterior, a questão de dessoma, ou dessomar, morrer, a morte do corpo biológico. Então, dentro do nosso tema da palestra, é importantíssimo o entendimento do que seria dessoma, ou seja, é a junção de descarte do soma, dessoma. Então, o que seria? Seria a desativação do veículo de manifestação da consciência na dimensão intrafísica, que é o que nós vimos, que é o corpo físico, o soma. Né? Então, a desativação dele seria justamente, está mostrando essa tesourinha, rompendo o cordão de prata. Esse rompimento do cordão de prata seria justamente a desativação, a dessoma. E essa desativação que nós consideramos como sendo a primeira dessoma da consciência, quando ela desativa, faz o rompimento desse cordão de prata, quando ocorre o rompimento, seria a primeira dessoma. E ela segue ainda, agora em psicossoma, ela está como consciex, como nós também vimos o conceito, mas ela está com o corpo psicossoma. Né? E o que acontece? Ela ainda mantém, durante um tempo, esse energossoma, ainda um resíduo de energia, né, do corpo energético à volta do psicossoma. Né? Seria um exemplo que a gente pode dar, que é muito usado, é quando a criança, o bebê nasce. Né? Então, o bebê nasce, ele está ressomando, né? Ele está reencarnando. Então, quando ele nasce, sai do útero, ele sai com aquelas várias matérias à volta dele, que são os resíduos de gordura da bolsa, né, que estourou, enfim, do útero, e aí ele está reencarnando. Então, aqueles resíduos que ficam à volta dele seria, digamos assim, se fizesse uma analogia, seria justamente o resíduo de energia à volta da consciência. Quando rompe, ela carrega essa energia. Então, ela precisa se descartar, limpar essa energia. E essa limpeza, esse descarte desses resíduos energéticos, ou bioenergéticos, seria o que a gente considera como sendo a segunda dessoma. Isso é muito importante, esse entendimento da primeira dessoma e segunda dessoma. Isso é a base fundamental do que nós vamos ver agora, para finalizar a ideia da consciência no processo de dessoma, né? Esse panorama da consciência durante a transição da morte do corpo biológico. Né? E é importante também aqui colocar que a Conscienciologia no processo de dessoma tem a terceira dessoma. Né? A terceira dessoma seria a desativação desse corpo psicossoma, onde a consciência rompe, né, com esse feixe, que é o cordão de ouro, e ela passa a viver, né, vamos chamar assim, numa forma somente em mental soma, que nós chamamos na Conscienciologia de consciência livre. Ou seja, essa desativação do psicossoma com o rompimento do cordão de ouro, nós chamamos de terceira dessoma. É importante esse entendimento todo, porque isso compõe todo um panorama dentro do ciclo que nós vamos ver adiante, então. Tá bom? Essa é a ideia desses conceitos iniciais, que é importante ver, entender e alguns até fazendo essa revisão, né, com aqueles que já conhecem. Foi deixado a pergunta: qual a diferença de um cidadão tradicional e um cidadão multidimensional? Né? Então, o cidadão tradicional, aquele que vive na cidade, na área geográfica, densidade populacional, etc., é justamente dentro de um conceito formal de cidadão, que tem mudado bastante, né,
dentro de um contexto histórico da sociedade, tem mudado bastante esse conceito e deixou de ser, né, digamos assim, o cidadão deixou de ser aquele que era só considerado se fosse uma pessoa em condição social, né, importante, tinha uma situação mais privilegiada, que era considerado um cidadão, e dentro dessas transformações naturais das sociedades intrafísicas, que a gente chama de SOCIM, né, sociedades intrafísicas, esse cidadão passou a ser o cidadão que tem uma percepção mais ampla, né, mais expandida, conhece, ele sabe dos seus direitos, sabe dos seus deveres, ele atua de forma espontânea junto à sua comunidade, presta assistência, contribui com as mudanças importantes na sua comunidade, e ele age assim de forma mais expandida dentro da sociedade intrafísica em que vive, né, da sua SOCIM, sem necessariamente a obrigatoriedade imposta de lei ou de alguma regulamentação, porque ele age, ele é mais consciente em termos de intrafísico do que aquela visão de cidadão. Então, dentro do estudo da sociologia, ele tem essa visão, né, desse comportamento mais expandido, conhece os direitos e deveres e tem uma ética, né, de convívio entre cidadãos que ele busca seguir. Esse seria o cidadão tradicional. E o que seria o cidadão, então, multidimensional? Né? Se o cidadão convencional exerce os seus direitos, deveres civis, políticos, sociais, dentro de uma constituição daquele país, o cidadão multidimensional, o que seria? O cidadão multidimensional é aquele cidadão que, tradicional, mas ele tem uma ação, a ação dele, a ação do cidadão desse cidadão multidimensional, mas é mais proativa, ele age de forma mais proativa durante a vida dele, com maior lucidez consciencial dentro da dimensão física que nós vivemos, ele busca a trabalhar de forma mais assistencial, né? Assim como o cidadão convencional, só que ele age assistencialmente de forma mais expandida que o cidadão tradicional. Por quê? Porque ele não se restringe à sociedade intrafísica, à SOCIM, a sociedade dentro da dimensão intrafísica. Ele busca também assistir à sociedade extrafísica, dentro das dimensões extrafísicas, como nós vimos. Então, assim, a gente pode dizer que, se fôssemos assim conceituar o cidadão multidimensional, seria um cidadão tradicional, com direitos e deveres, né, como a gente vê essa comparação aí, né? Só que ele também busca compreender o quê? Os seus paradireitos, né? Mas principalmente os seus paradeveres junto às comunidades, às sociedades extrafísicas, atuando, ou seja, a diferença, ele atua nas duas dimensões, intrafísica e na dimensão extrafísica, a dimensão extrafísica com suas várias matizes estratificadas, como nós havíamos falado, né? Então, ele tem essa diferenciação, ele busca atuar na ética intrafísica, mas ele também busca estar em sintonia com valores cosmoéticos junto ao cosmos, né? É importante a gente entender esse conceito para compreender o fenômeno da dessoma, né? Os instantes pós-dessoma. O fato de nós sermos cidadão multidimensional está associado a gente, como nós vimos, entender os nossos paradeveres, né? Então, a gente está mais preparado para essa transição da dessoma, desse ciclo, essa transição da morte biológica, estar mais lúcido quanto à nossa condição holossomática, né, durante esse processo de transição, parece ser uma necessidade, né, que nós temos, trabalhar de forma a qualificar esse traço fardo, que é a gente desconhecer de forma mais detalhada esse processo, e como cidadãos multidimensionais que somos. A gente entendendo melhor, estaria trabalhando, contribuindo para a nossa holomaturidade, né, ampliando o nosso grau de consciencialidade dentro da nossa a jornada evolutiva e aproveitando este momento da jornada evolutiva que nós estamos. Então, é isso aí que seria interessante a gente fazer esse fechamento desse entendimento. A morte é um assunto desconfortável para muitas pessoas. Talvez porque sejamos as únicas criaturas na Terra que tenhamos a plena convicção, né, a plena consciência da própria mortalidade física. Mas, pelo que vimos até aqui juntos, já compreendemos que a morte física, o descarte do soma, a morte biológica,
não significa o término de nossa caminhada evolutiva. Como cidadãos multidimensionais que somos, comprometidos com a autoevolução e empenhados em nosso próprio aprimoramento na postura assistencial, temos sim que nos fazer algumas perguntas. Por exemplo, como podemos, nessa existência, nos preparar melhor para a dessoma? Como podemos estar mais lúcidos consciencialmente para auxiliar na assistência extrafísica à transição da morte biológica? São algumas, entre outras perguntas, que podemos nos fazer. E entender essa transição da morte, não a morte clínica, né, da matéria, mas o ciclo extrafísico da dessoma, ou redessoma, ou remorrer, como diz o professor Walter Almeida, da ACPEC, me parece ser o melhor caminho, a melhor postura para qualificarmos melhor, com mais maturidade, com mais empenho consciencial nessa jornada, nessa oportunidade evolutiva que nós estamos tendo, não é verdade? Clinicamente falando, numa perspectiva intrafísica, o conceito de morte é um estado natural do corpo humano. É quando o coração para de bater, a circulação sanguínea é interrompida, passamos a não conseguir respirar com os nossos pulmões e, por fim, o cérebro físico se desliga totalmente na matéria. Existem vários estudos no contexto da dessomatologia que abordam de forma isolada para fatos ou fatos extrafísicos que uma consciência vivenciaria na sua transição, na transição da dessoma, né? O que eu trago aqui para vocês é uma espécie de ancoragem desses conhecimentos isolados, de uma perspectiva que possa ser pedagógica e tarística, né? E junto eu acrescento algumas ideias, algumas neoideias, frutos, como hipótese, frutos de estudos, de leituras e de vivências assistenciais, para construir um panorama, né, desse ciclo pós-dessoma da consciência, ou como eu chamo, um ciclo transredessomático da consciência. Compartilho com vocês. E o que seria o ciclo transredessomático? É um neoconceito que se refere aos parafenômenos experienciados por uma consciência dessomante, homem ou mulher, nos instantes que sucedem à desativação do corpo biológico, podendo ocorrer de forma rápida, em minutos ou poucos dias. O pós-mortem, o traspassamento ou traspasse da pessoa no momento após a morte. Também é chamado o além-túmulo, o período purgatorial, ou também, dentro do sistema de crença, o sono dos justos. Serão algumas sinonímias que podemos aqui colocar relativo ao ciclo transredessomático. O que seria a estólise biossomática? Se formos abordar relativo aos estudos da neurobiologia da morte, nos instantes que ocorre o descarte do corpo biológico, ocorreria, segundo esses estudos, uma espécie de contração, de constricção do sistema nervoso e muscular, segundo os estudos. E no impulso involuntário, buscando a sobrevivência biológica, esse momento seria precedido de um verdadeiro tsunami cerebral, onde ocorreria a intoxicação e a destruição das células. Como hipótese de minhas pesquisas, sobrevindo à morte orgânica, né, nesse processo, cessaria a atividade das bioenergias energossomáticas, ocorreria uma paralisação das atividades, levando à desagregação das moléculas celulares do corpo físico. Daí vem aquele processo de fermentação orgânica que gera, muitas vezes,
ou existem relatos de consciências, consciex, que sentiram as sensações extrafísicas de putrefação. Isso aí existem relatos quando consciex que passaram por um processo de uma dessoma patológica. Então, voltando, com a desagregação das moléculas do corpo físico em desativação, a consciência dessomante seria compelida também a fazer uma contração do seu paracorpo psicossomático. Essa contração ocorreria das paramoléculas do paracorpo, eu chamo de estólise biossomática. Estólise vem do termo da contração-constrição, que levaria aí ao esgaçamento dos paratecidos do paracorpo psicossoma, o que comprometeria, nesse processo de contração das paramoléculas, as junções fluídicas que intermediam o corpo energético, intermediada pelo corpo energético energossoma, que estaria nessa fase aí, desprendendo-se da matéria física densa do soma de forma lenta, né? Nesses casos, que a equipe dessomaticista proveria o rompimento do fio magnético, se dando assim o descarte do corpo físico, da dessoma. E durante a estólise biossomática e antes do rompimento do cordão de prata, se daria um processo também, por hipótese, de processamento parcial da energia vital do energossoma, sendo processado, ficando imantado no veículo de manifestação psicossoma, que agora a consciência passa a ser uma consciex. E esse lastro residual das bioenergias no energossoma, o corpo holochacral, que seria justamente para manter esse corpo holochacral, que a consciex manteria, por conta desse resíduo, que ela manteria certas sensações biológicas ainda sentidas, como hipótese. A maioria desse espectro etérico, né, que compunha o energossoma, ele ficaria já desapegado, no caso do corpo físico também. Então, ocorre essa drenagem parcial psicossoma, e o restante ele ficaria, de certa forma, desapegado do corpo físico, mais próximo ao corpo físico, que vai ser decomposto junto com o corpo físico, num processo de decomposição, que normalmente é aquela névoa violácea, aquelas neblinas, às vezes vista muitas vezes à noite, no cemitério. É muito visto isso. E o que seria, então, a próxima fase, a fase de revivência mnemônica? Então, durante um determinado momento que está ocorrendo a estólise biossomática, a consciência passaria por um processo de recapitulação de sua vida, de forma assim, sintetizada e rápida, quadro a quadro. Todos os recantos da memória, dos segredos, dos momentos mais marcantes seriam revistos pela consciência nesse momento. Êxitos e fracassos, amores e ódios, e com isso revelaria uma tendência do seu pensene, uma tendência que foi a tendência da sua vida de pensenizar, né? a sua pensenidade na vida, melhor dizendo. Ocorreria, então, essa revivência seria como um flash em nossa tela mental, o momento onde a consciência, vivenciando, né, esse flash, ela perderia por completo a noção de tempo, ficando inconsciente do que está acontecendo, vivenciando somente na sua tela mental esses flashes. Então, ocorreria assim como uma revisão da sua vida, com lembranças, por exemplo, de um grande amor que teve, do nascimento de um filho, a viagem inesquecível que ocorreu, o momento que houve uma satisfação, ou momentos que ocorreram muita satisfação na sua vida, mas também a consciência vivenciaria momentos de medo, observaria os momentos que teve medo, de angústia forte, de remorso, momentos de arrependimento, de autoculpa, e outras emoções, que sejam boas ou mais densas, que tenha experimentado durante a sua existência física. Todas essas emoções vão repercutir fortemente, por hipótese, no estado consciencial, que pode gerar uma sensação de bom ânimo e completude, né, do que vivenciou,
ou pode também gerar comoções, uma reação emocional mais intensa, podendo levar até um estado de melancolia extrafísica por parte dessa consciência dessomante, que a gente chama de melex. Agora, tudo isso vai depender da qualidade vibracional das emoções que foram resultantes dos sentimentos que predominaram em sua existência física, intrafísica. Ao término desse parafenômeno, a consciência já desperta, ela despertaria de forma aturdida, obnubilada, sem saber o que está acontecendo, olhando para os lados, ou até mesmo pode despertar de forma, de um estado torporoso, assim, sonolento, como se não tivesse acordado ainda, ao mesmo tempo está naquele meio do caminho. O que seria a histogênese psicossomática? Seria o momento onde a consciência dessomante, que antes, lá na fase de estólise biossomática, tinha sido compelida a uma forte contração do seu paracorpo, psicossoma, então, como resultado dessa contração, que foi justamente onde houve o rompimento do cordão de prata, a consciência, agora a consciex, ela, ao despertar lentamente da revivência mnemônica ao chegar no final dela, ela reage justamente o oposto, ela reage como uma mola que foi comprimida, expandindo o seu psicossoma e retomando aí o movimento das suas paramoléculas no paracorpo, o movimento energético dessas paramoléculas, que seria o início do que eu chamo de histogênese psicossomática, né? De expansão. Então, o lastro bioenergético residual que ela trouxe, que ela reciclou durante a estólise biossomática, passaria a ser processado por essas paramoléculas que foram reativadas no psicossoma. Então, a consciex, ao despertar lentamente no extrafísico, se percebe, passa a se perceber naquele molde psicossomático semelhante ao modelo físico que foi descartado, ainda que ela esteja ali aturdida, obnubilada, mas ela começa a se perceber no mesmo molde. E vai despertando, com maior ou menor grau aí de lucidez extrafísica, de acordo com o quão pesado ou leve tenha sido as emoções relativo a esse processo das duas fases anteriores, principalmente a revivência mnemônica. E na histogênese psicossomática, a lucidez das ideias vai sendo retomada à medida que a consciex vai se despojando das influências bioenergéticas daquela envoltura etérica que ainda está imantada no seu psicossoma, aquele resíduo energético, bioenergético, à medida que vai reconhecendo outras consciências simpáticas à sua volta e vai dissipando aquelas névoas que estavam obscurecendo seus pensamentos nessa transição, o seu mental. Agora, algumas consciências, ainda que se desperte, ela pode permanecer retendo esses resíduos bioenergéticos durante semanas, com meses e até anos, né, como eu havia dito nos casos mais patológicos, mas o comum mesmo seria ela levar alguns minutos ou horas para se despojar, para dissipar, fazer a dissipação dessas resíduos bioenergéticos. Uma outra situação, no momento que ela já está desperta, a consciência, já desperta no extrafísico, ela passaria o que eu chamo de perturbação eletronótica. O grau de perturbação no pós-morte, que seria essa perturbação eletronótica, vai diferenciar bastante, assim, de acordo com o estado consciencial, no momento da morte biológica. E também vai diferenciar esse grau de perturbação, vai diferenciar também em relação ao gênero de morte que a consciência vivenciou na dessoma. Em casos, assim, por exemplo, de mortes violentas por acidentes, suplícios e dessomas prematuras, como nós falamos, suicídio, a consciex, na maioria das vezes, ela se agarra à vida física, não acreditando ter dessomado, né? Ainda que a consciex suicida tenha atentado com sua própria vida biológica, ela não consegue acreditar que está dessomada,
muitas das vezes porque ela continua se vendo ali, ela identifica o corpo como sendo seu, que está ali, não compreende que está separado dele, muitas vezes acha que está, quando está ocorrendo o funeral, ela acha que está participando de um funeral de um estranho, uma força, ela não gostaria de estar ali. Né? Por quê? O que acontece? Porque ela se vê, ela se ouve, ela pensa, ela tem a sensação de estar respirando, ela se aproxima de pessoas, de familiares, fala com eles, não entende porque eles não a escutam. Então, é um processo, um momento difícil, dependendo do grau de lucidez. Então, quando o grau assim, de lucidez é muito reduzido, ao retornar na estogênese psicossomática, a consciência retornar, tomar consciência de si mesmo, nesse momento de perturbação, chama de perturbação eletronótica, e após vivenciar aquele momento de vivência mnemônica, a consciência ela fica emocionalmente repleta de ansiedade e angustiada, quando existe esse grau de lucidez mais baixa. Até o amparo que está tendo naquele momento, não consegue perceber, não consegue ver, não consegue sentir, e muitas das vezes, consciência, dependendo do grau de lucidez extrafísica, ela pode permanecer na baratrosfera, né, em razão dessa densidade psíquica, o autoassédio mental e emocional a qual ela está se submetendo. E com isso ela acaba ficando exposta a um heterossédio extrafísico, um heterossédio mental, um heterossédio emocional extrafísico, porque ela fica naquela condição em ambientes baratrosféricos. A transição assim da morte biológica, ela, dentro da visão, reflexões nesse momento assim, de perturbação eletronótica, como chama, a transição da morte biológica ela funcionaria como um espelho da vida intrafísica que tivemos. Tudo que nos dedicamos, o que demos de maior grau de importância na nossa vida física, tudo isso, por hipótese, vai refletir nos instantes pós-morte, né, biológica. Então, por exemplo, se passamos a vida buscando riquezas exclusivamente materiais, né, não é que buscar estar em condições melhores seja ruim, mas buscar riquezas exclusivamente materiais, os valores materiais, um respeito egoísta, prazeres exclusivamente físicos, né, de teor físico, esse período de transição o baixo grau de lucidez tende a ser penoso esse período, causando assim um intenso sofrimento extrafísico nessa fase de perturbação, devido à consciência. Nesse caso, a consciência, nesse caso, acaba retendo, né, o envoltório bioenergético a qual ela foi imantada e ela não conseguiu se desapegar durante o processo de histogênese psicossomática, e a consciência acaba, com isso, ali dentro da dimensão baratrosférica, né, da dimensão extrafísica em ambiente baratrosférico, ela acaba se sentindo excluída de dimensão extrafísica, porque ela ainda não dessomou totalmente, digamos assim, né, não fez aquela segunda dessoma, não descartou esses resíduos, mas, e, ao mesmo tempo, ela também se sente excluída do intrafísico porque ela não está mais na dimensão física. Então, é muito difícil para esses conscientes, muito que viveram uma vida muito apegada, vivendo esses sentimentos e emoções, ela desistir de todos os seus bens, apegos físicos e emocionais, desistir de tudo de uma única vez, desapegando, para poder desapegar dessas sensações, dessa casca etérica. É muito difícil, não é uma coisa fácil, né? Não é um processo. Agora, essa vivência tende a ser especialmente sentida nessa fase, nesse fenômeno de perturbação eletronótica, principalmente pelas consciências com reduzida lucidez consciencial, de forma simpatológica, já aquelas consciências que buscaram exercitar dentro do seu momento, no seu momento existencial, ainda na intrafisicalidade, exercitar o que nós chamamos de hiperacuidade consciencial, ela tende a vivenciar esse processo ciclo transgressomático de forma mais harmônica, de forma mais evolutiva, proveitosa possível. É uma hipótese a qual eu levanto relativo à perturbação eletronômica.
e podemos chegar aqui numa última fase, que seria do ciclo transcendental somático, seria a hiperacuidade assomática, né? Ou seja, já uma hiperacuidade, já sem soma, sem corpo físico, vivendo no extrafísico. Então, o que seria a hiperacuidade assomática? Seria aqueles casos onde, por um lado, quando a consciex ela conseguiu descartar totalmente, na sequência, né, do processo vivenciando o ciclo, ela conseguiu descartar totalmente o energossoma, o seu corpo chakral, que seriam esses despojos residuais bioenergéticos, que estavam imantados, né, ao seu corpo psicossomático. A consciência, ao descartar esses resíduos, ela passa a viver com maior lucidez consciencial, a manifestar somente pelo psicossoma e seu mental soma, envolto às vibrações de sua própria psicosfera energética, é o que nós chamamos, na Conscienciologia, de que ela teria vivenciado a sua bitanatose, a sua segunda dessoma, como eu havia até mostrado logo no início da nossa palestra. Ela passa a ser considerada uma consciência lúcida, né? Ela está pronta para participar, por exemplo, ou retomar cursos intermissivos. Então, seria já uma consciência que viveu essa segunda dessoma. E o que pode acontecer também nessa fase da hiperacuidade somática, que seria aquelas consciências que também dessomantes, que já estão vivendo esse momento, essa dessoma, mas que já tenham completado o seu último ciclo de ressomas kármicas, que já findou, né, o seu curso evolutivo consciencial, na condição de serenão ou serenona, que estava ressomada, e ela necessita iniciar um novo estado, né, o patamar evolutivo, e para isso ela precisa desativar e descartar o seu veículo de manifestação psicossoma, né? E aí ela permaneceria a sua consciência apenas se manifestando no veículo mental soma, passando a ser considerada dentro do paradigma consciencial como uma consciência livre, é o que nós chamamos, que ela realizou essa consciência, essa consciex, no caso aí em mental soma, ela realizou a sua tritanatose, a sua terceira dessoma no nosso orbe planetário. Finalizamos, então, o nosso bate-papo, né, com muita satisfação e alegria que eu tive essa oportunidade com vocês. Nosso tempo já está estourando, eu vou ficando por aqui, me despedindo, né? Me despeço de vocês e digo, não deixe de acessar as nossas plataformas na internet, não deixe de acessar o site da ACIPEC, onde você pode verificar os vários cursos que a ACIPEC oferece, o curso da APROCIM, que é a nossa técnica energética grupal. É um curso muito completo, muito grande, muito consistente, que é o curso chamado Conscienciologia no Cotidiano. Confere lá no site, ele é na plataforma EAD, confere no site da ACIPEC. E caso tenha gostado dessa palestra, tenha gostado desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, caso queira fazer algum comentário, e compartilhe com seus contatos, com seus colegas nas redes sociais, porque assim alcançamos mais pessoas com esses vídeos que a CIPEC faz, que nós fazemos como voluntários, sempre de forma esclarecedora, falando sobre o tema da consciência multidimensional. Então, nos vemos na próxima oportunidade. Um grande beijo para todos vocês. Paz e luz. Tchau, tchau.